Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edivaldo e quero convidar você para mais uma aula de História. Vamos continuar falando um pouco mais sobre o Iluminismo, vamos avançar para o Liberalismo e vamos ver algumas revoluções, como a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. Tá ok? Vem comigo agora, que agora vai ser só História. Vamos começar recapitulando o movimento Iluminismo que sucedeu o Renascimento, ok? O movimento Iluminismo, ele é um movimento que a gente vê o uso da razão, é um resgate do uso da razão, tá? Anticlerical e anti a nobreza. Mais ou menos foi o que a gente falou na aula anterior. Vamos falar sobre pensadores hoje, aprofundar um pouco mais sobre 4 pensadores. Vamos começar primeiro pelo John Locke. John Locke é um pensador que visa ter uma liberdade entre os homens e uma igualdade. Por isso ele é considerado o pai do iluminismo, John Locke. John Locke também, por sua vez, ele valorizava bastante o uso da razão e defendia a propriedade privada. Ter liberdade para ter uma propriedade privada. Cada um teria que ter o seu pedacinho de terra, sem depender do Estado. John Locke, ele também defendia um tipo de monarquia constitucional, ou seja, a manutenção do rei no poder. Vamos falar agora de Montesquieu, outro filósofo também contemporâneo a esse momento do iluminismo, que pensava da seguinte forma: o poder não pode estar apenas na mão de um cidadão, seja ele rei, seja quem for. O poder tem que ser dividido. E essa divisão ela se faz através de 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo, os quais têm que trabalhar harmonicamente. Então essa teoria a gente chama ela de freios e contrapostos. É um controlando o outro. Ninguém exerce um poder maior do que o outro. Diferente de John Locke, Montesquieu, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que para cada reino, para cada país, tem que existir uma forma de governo que se adequa a ele. Alguns países vão se adequar mais à monarquia, outros à república. Vamos falar agora de Voltaire. Voltaire também, esse terceiro filósofo que a gente vai falar. O mais interessante de Voltaire é que ele defende o direito de pensamento. Ou seja, mesmo que ele não concorde com o que você pensa, ele lutará pelo direito de você ter esse pensamento. John Locke, por sua vez, ele achava que o povo nunca deveria chegar ao poder. O povo sempre teria que ser guiado por alguém que o controlasse, como o rei. A grande observação de Voltaire é que Voltaire era um cara altamente anticlerical, ou seja, ele era avesso a toda a ideia da igreja. Vamos falar agora para Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele é o contraposto de Montesquieu e Voltaire. Ele já achava que o povo deveria chegar ao poder através da burguesia. Negava o direito do rei. Para ele, aquela situação em dizer que o rei tinha direito divino não aconteceria, era uma falácia, tá, ok? Defendia também a política liberal. O que é uma política liberal? É aquela que o Estado participa de forma mínima, ou seja, deixando com que o Estado por si só cresça, independente da sua penetração em diversos setores. Por isso que a gente diz que Jean-Jacques Rousseau, ele é o pai da democracia moderna. Com os iluministas, vamos formar um pensamento um pouco mais evoluído, chamando de liberalismo, através de todas essas práticas que foram esses pensamentos gerados através desses filósofos. Vamos ver o iluminismo. O iluminismo é aquela política que faz com que a gente elimine o pacto colonial. Aquele pacto colonial onde a metrópole europeia ela tinha uma exclusividade em negociar com sua colônia.
o liberalismo, ele faz com que esse exclusivismo aí, ele não ocorra. Então, as pessoas têm, os países em si, eles têm liberdade de negociar com A, com B. O liberalismo, ele também ele defende o direito de se rebelar. Se o povo não ficasse de acordo com o seu governante, o povo se rebelaria e tiraria esse governante X do poder. Então, há o direito à rebelião. E como a gente falou, o mais importante também é você entender que o liberalismo, ele defende o direito do livre comércio, com pouca intervenção do Estado. Após essas ideias que falamos sobre o liberalismo, vamos ver como ele se concretizou na Inglaterra. Quando o liberalismo entra na Inglaterra, as ideias de John Locke, ela influenciou muito a burguesia daquela região, ao ponto da burguesia limitar o poder do rei. A partir do século XIII, uma carta magna foi instituída no governo inglês, ou seja, os reis não podiam fazer tudo, tinha limitações, como por exemplo, aumentar os impostos. Só que a dinastia Stuart, toda vez que eu falar de dinastia, a gente está falando sobre um período em que os reis governavam. Então, no período da dinastia Stuart, principalmente na figura do rei Henrique VIII, aquele que funda sua própria igreja, a igreja anglicana, essa carta magna foi abandonada, ou seja, o rei já não se guiava por ela, fazendo com que ocorresse uma guerra civil dentro da Inglaterra. Essa guerra civil foi no período do reinado de Carlos II, onde o rei constituiu o seu exército, formado por membros da nobreza, e o parlamento, que era avesso às ideias do rei, fez o seu exército, formado por membros da burguesia. Uma luta muito sanguínea, não é? Onde a vitória foi para o lado da burguesia. Então a gente chama essa guerra civil de Revolução Puritana. Na Revolução Puritana vai ser se estabelecido pela primeira vez na história de um reino a destituição do rei. A cabeça do rei Carlos II rolou como símbolo máximo da derrotada do rei, o fim na monarquia. Você imagine cortar a cabeça do rei em um período que as pessoas acreditavam que o rei era um escolhido de Deus. Então isso choca muito a sociedade naquele momento. Assume ao poder agora o primeiro presidente da história lá dos ingleses, não é? E da Europa. Esse primeiro presidente vai ser Oliver Cromwell, que vai governar dando liberdades econômicas aos burgueses. Mas com o tempo, o poder sobe a cabeça do Cromwell e ele tem atos muito parecidos com os reis absolutistas. Faz uma lei onde o seu cargo passa a ser hereditário. Então Richard Cromwell assume o poder com o falecimento de Oliver Cromwell e continua na mesma linha do pai, ou seja, um presidente com características absolutistas. O que vai acontecer agora, o inacreditável, o parlamento inglês vai correr atrás de um membro da dinastia Stuart, só que esse, por sua vez, não residia na Inglaterra, e sim na Escócia, chamando ele para governar a Inglaterra e tirar esse presidente. Esse rei é o Guilherme de Orange, que compra a briga e vence o Richard Cromwell. Assume o poder, mas existia uma grande vírgula. O parlamento também fez uma nova carta magna, chamada de Declaração de Direitos, onde Guilherme agora não podia fazer o que quisesse, apenas o que estava destinado para eles, sendo algumas coisas vetadas pelo parlamento, como é até os dias de hoje. Espero que você tenha entendido essa continuação da aula do Iluminismo, uma breve explicação sobre o liberalismo e chegando na Revolução Puritana e finalizamos agora com a Revolução Gloriosa. Bom estudo e conto com vocês para a nossa próxima aula.